pessoal, nossos ouvintes. Nós estamos novamente aqui para mais uma edição do DNS Cast, uma produção DNS Vital, suplementos inteligentes e conteúdos inovadores. Hoje nós vamos abordar a saúde integrativa, o olhar do ser humano e da saúde dele, num olhar holístico, num olhar terapêutico com a doutora Cristiane Ritzel e no olhar holístico, integrativo com a doutora Ana Morongi. É isso, doutora? A doutora Ana é especialista em clínica médica e a doutora Cristiane é terapeuta integrativa e trabalho também com a parte de tricologia, né? Voltado a todos esses tratamentos capilares, que hoje a gente tem muito problema das pessoas, né, relacionado ao eflúvio telógeno, às alopécias que são mais precoces, né? Então, alopecia androgenética, a própria alopecia areata, que está muito também atendo, né, muitos pacientes em função dos traumas, das perdas, dos fatores emocionais que ligam a isso. E eu também atuo com pré- e pós-operatório de transplante capilar, então também voltado toda essa parte integrativa das terapias, dos tratamentos integrativos, sempre voltado para essa parte capilar também. Ai, que lindo! Então, elas fazem uma parceria muito interessante, um pouco rara também nos dias de hoje, né, meninas? E vão trabalhar o ser humano de uma forma completa, vão trazer para a gente hoje casos de sucesso, como elas fazem, né, esse bem bolado dessas especialidades, como que esses clientes, esses pacientes são muito privilegiados com o tratamento delas, o olhar natural, né, sem químicos aí nesse processo, às vezes é necessário, né, doutora? Mas, na maioria, com o olhar natural. Então, nós vamos começar perguntando para elas o que é a especialidade de cada uma e que a doutora Cristiane possa começar o que é a tricologia, os fatores, o olhar, né? Que casos assim que podem ser trabalhados dentro da tricologia como afecção capilar. Certo. Então, dentro da tricologia, a gente aborda todos os problemas e as displasias relacionadas a couro cabeludo, não somente a haste capilar, né? Às vezes as pessoas têm muito essa ideia de que, tá com um problema capilar, tem que ir no salão ou aplicar um produto, como é normalmente quando quer fazer uma hidratação, um tratamento, é mais no fio. A gente trata couro cabeludo e a minha abordagem integrativa por trás da tricologia e desse tratamento voltado para o capilar, ele é sempre buscando a causa do desequilíbrio, do distúrbio que o paciente tem. Então, tá com um eflúvio telógeno, não adianta eu aplicar protocolos, aplicar os melhores produtos, fazer mesoterapia, fazer inúmeras coisas inovadoras que a gente tem já na área, né, que são eficientes. Porém, se eu não ir na causa, se eu não buscar a causa dessa disfunção, a partir do momento que o paciente parou de tratar, ele volta a ter, e o resultado que a gente vai ter sem tratar a causa também vai ser menor do que o resultado quando a gente busca a causa e trata a causa associada ao sintoma. Então, o paciente me procura por causa de um sintoma em específico. E aí, às vezes, ele até fica surpreso. Por quê? Porque antes de eu começar a tratar o capilar dele, eu falo, não, primeiro a gente vai desintoxicar o teu corpo, a gente vai repor suplementações, que daí foi aonde eu busquei a parceria com a Ana e aonde nasceu, né, essa parceria de sucesso, que hoje a gente atua não somente com o capilar, né, mas a gente atua com essa parte terapêutica também, da parte eu com as terapias integrativas, né, com essa abordagem de biomodulação sistêmica, que é algo bem específico que eu trabalho, fazendo o quê? Devolvendo saúde para o paciente. A função de vários órgãos, de vários sistemas que causa essa disfunção. Os maus hábitos diários que a gente tem. Então, vida sedentária, alimentação inflamatória, não beber água, que é o mínimo. Eu digo muito que temos camelo no Brasil. Exatamente. A gente brinca, o paciente chega com muita queda de cabelo e o paciente não toma água, que é o mínimo que precisa, né? Então, ele vem buscar só um
um tratamento de cabelo e ele sai com um tratamento completo, terapêutico, né, da minha parte. E eu sempre peço exames laboratoriais, então a gente precisa entender como que está a parte hormonal desse paciente, como que está toda a questão de vitaminas, nutrientes. E aí foi onde veio a parceria com a doutora Ana. Para quê? Porque tem modulações que precisa ser a parte médica, que daí é onde ela entra, né, com essa parte. Doutora Ana, então nos diga como você entra nesse processo. Como é que a Cristiane te põe no meio do olho do furacão? Como é que você resolve isso tudo? Então, né, a medicina integrativa, a gente vai ver o paciente como um todo. Então, a parte metabólica ali é fundamental que a gente encontre um equilíbrio. Então, às vezes, precisa ter uma abordagem psíquica, de entender os conflitos por trás daqueles sinais, sintomas, diagnósticos já vindos, né, da medicina tradicional, e a gente não segmenta o paciente. Não tem como tratar só o coração, tratar só a unha, só o cabelo, não tem como. Então, realmente, a gente faz o tratamento psíquico com a medicina germânica, que eu também atuo dessa forma. Então, eu pergunto sempre para o paciente se ele quer essa abordagem ou não, né? Porque também tem pacientes que preferem mais o tratamento físico. Mas eu oriento que a forma que você pensa, né? A forma que você construiu a sua autoimagem vai definir toda a sua vida. E isso vem na primeira infância. Então, geralmente, a minha abordagem, eu faço toda essa abordagem na primeira infância e trago para os dias de hoje tudo que o paciente replica, sem nem perceber que está no subconsciente. Muito importante. Muito. Muito legal. E é interessante entender que nesse processo aqui de autoconhecimento e autoevolução, não tem patente. Então, isso é algo do paciente. É um despertar, é uma base que eu entrego para ele, que ele pode usar em qualquer momento, em qualquer área da vida. Ah, que legal. Entende? Então, isso vai fazer o quê? Com que ele evolua com saúde. Quando você entende que o seu hábito tem uma função, né, na sua vida, e aquele hábito, por ser ruim, ele está vinculado a diversos sentimentos ali, e que faz você se apegar a ele de uma forma que você não quer soltar. Né? E aí, quando você traz para a consciência e você entende por que você faz aquilo e por que aquilo te traz doença, você começa a mudar e a gerar saúde. Então, você tira a responsabilidade, você para de terceirizar, na verdade, essa responsabilidade de autocura. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma com a medicina germânica. A parte física, trabalho com suplementação, tanto com os injetáveis, né, que daí tem todos os aminoácidos, coenzimas necessárias, porque a gente precisa dar o que o paciente, de forma precisa, direta, que ele precisa para desenvolver e parar de ter os sinais e sintomas. Né? Que às vezes falta alguma coisa ali numa via, né? E isso se chama hoje em dia de medicina de precisão e está sendo muito estudado na parte de epigenética e na metabolômica. Então, a gente compreende como que ele metaboliza o carboidrato, o lipídio, né? Tem vários exames já que mostram isso. E aí está vinculado, às vezes, ali o uso de café, às vezes o uso da cúrcuma, às vezes o uso do o óleo de coco. E são coisas boas, assim, né? Só que nem tudo que é bom é de suplementação. É para aquele corpo. Então, a gente direciona dessa forma. Né? Ou talvez não para aquele momento. Não, isso, para aquele momento. Para o momento do paciente. E aí, é uma abordagem que eu faço junto com a Cris. E, além disso, eu uso também os fitocannabinoides. Eu uso muito os produtos derivados da cannabis, porque ele atua ali no sistema modulador, que é o sistema endocannabinoide. E todos nós temos esse sistema. E está vinculado a diversas doenças quando ele está em desequilíbrio. Então, principalmente epilepsia, insônia, depressão, né, ansiedade. Eu gosto de tratar os transtornos ansiosos depressivos de uma forma que vincule o paciente todo, né? Integre o paciente todo. Porque hoje em dia não é, toma aqui uma sertralina, né? Toma aqui um benzodiazepínico para você dormir. E você acha que realmente que você precisa de remédio para acordar, de remédio para dormir, de remédio para comer, de remédio para parar de comer, sabe? É sua autonomia, né? Aonde fica?
Entende? Mas fica muito dentro essa fala do que você trouxe antes ali. Terceirizar algo. Então, eu estou terceirizando para o doutor, para a doutora, para o remédio. Ah, mas é o remédio que não me fez bem. Mas eu continuo no hábito totalmente desregrado. É o terceirizar e um caminho fácil, rápido, né? O que a gente observa clinicamente hoje é o que o paciente não quer mudar nada, não quer mudar rotinas, não quer fazer o mínimo que é isso aqui, gente, beber água. Não quer mudar. Tá fácil a água, exato. E tem maus hábitos de sono, não faz aquele mínimo que é comer bem. Comer comida saudável, comida de verdade, não bebe água, não faz um exercício físico, é totalmente sedentário e quer que a gente entregue pílulas mágicas que façam né, o resultado, e não existe, a gente sabe que isso não existe, né? Então, a primeira consciência que a gente traz para o paciente é o quê? A importância que a mudança de hábitos tem. Isso clinicamente, assim, é algo que é uma das principais abordagens minhas, né? Atuando como terapeuta integrativa, daí paralelo à parte tricológica, os 4 pilares para a saúde do paciente é o meu foco principal, tá? Porque não adianta a gente querer, assim, trazer mudanças mirabolantes na vida do paciente se eu se ele não tem a consciência da importância do básico, né? Então, a gente inicia com essa abordagem do básico, já preparando esse paciente também para depois ele fazer uma abordagem mais profunda com a Ana. Então, hoje a gente compartilha muito pacientes, né? Pacientes eu passo para ela, pacientes dela vêm para mim. Por quê? Porque aí chega um paciente, por exemplo, para ela com várias disfunções, né? Várias. Que normalmente todos têm, né? Todo mundo tem. Ninguém vai procurar ajuda se tá tudo bem, né? Então, assim, o paciente chega com várias disfunções, com várias faltas, com vários excessos, precisando mudar e melhorar muitas coisas. Não adianta ela chegar e querer já atuar com aquilo que normalmente, que seria um medicamento, ou até mesmo o canabidiol, ou várias outras coisas, se a paciente tá toda inflamada, se está com muita intoxicação no corpo, né? Se não tem bons hábitos para ter uma resposta metabólica, para ter toda uma resposta do corpo dela mesmo, para reagir, para absorver, para conseguir usar aquilo que vai ser colocado. Então, eu faço todo esse preparo de campo, né? Eu falo assim, a gente prepara um terreno biológico da paciente, devolvendo funções básicas, de órgãos básicos. Básicos no sentido, assim, que a gente às vezes não entende a função e o tanto que é importante cuidar, como o intestino, que hoje já tem até estudos que falam que não é mais o segundo cérebro, mas sim o primeiro cérebro, né? Então, é de extrema importância, a modulação do intestino é algo que é prioridade no meu tratamento. Todo paciente que chega até mim, intestino é a primeira coisa que a gente atua, né? Junto com isso, daí entra as mudanças dos hábitos. Se não tem mudanças de hábitos, não adianta a gente modular o intestino, desintoxicar, melhorar a flora intestinal, melhorar peristaltismo, a absorção e a paciente continuar intoxicando, né? Então, tem toda essa consciência. Seria o segundo pilar. Primeiro, o olhar seria o intestino. O intestino sempre é a minha prioridade. O primeiro pilar. Isso, o primeiro pilar é assim, a mudança alimentar dos hábitos todos vai ter que ser a caminhar ali junto, mas a gente, né, eu priorizo muito a parte intestinal, então saúde intestinal é prioridade, para mim é topo da lista de aonde a gente precisa atuar, né? Depois, fígado, que é o filtro do nosso sangue, né? De todo o nosso sistema sanguíneo. Então, assim, tem que estar funcionando bem. Ele é um lixeiro importante do nosso corpo para ter várias funções. Eu não consigo melhorar a função de inflamação crônica, várias funções que os pacientes chegam com isso. Se o fígado está intoxicado, ele não vai conseguir desintoxicar, que é a principal função dele, se ele está intoxicado. Então, a gente atua também dentro dessa parte de desintoxicação, também com os florais quânticos da DNS, né? Eu tenho tido, assim, resultados incríveis
Até eu posso compartilhar com vocês alguns resultados assim de paciente que em 20 e poucos dias o fígado saiu num grau de intoxicação altíssima e já reduziu assim já diminuiu muito a intoxicação, Ok, sim, né? sim, Juntando o quê? Né? Exato. Com esse impulsionamento, a gente diz assim, ok, entramos aí numa disfunção física, porém ali já tem uma disfunção bioquímica e uma disfunção biofísica. Exatamente. Então, assim, energética, emocional e física. Exato. São outros 3 pilares que a gente também trabalha aqui. E aí, como é que a gente vai regular de novo o biomodular, como a doutora Cristiane trouxe? Então, tem que olhar realmente essa deficiência prévia para ver em quanto tempo nós vamos conseguir engrenar esse corpo novamente, botar ele para funcionar, né? Porque tiramos o fiozinho da bateria, outro ali, né, liga um pouquinho da mais, chave, né, da ignição. Então, a gente precisa botar isso nessa engrenagem novamente para rodar, né? Botar um fluido para que o corpo realmente reaprenda a fazer, ele se regule. E realmente precisa desse olhar cuidadoso que vocês trazem, porque hoje em dia nós também, como profissionais, encontramos várias outras abordagens de piloto automático, combinando com o paciente que já está no piloto automático. Concordam, meninas? Sim, exato. certeza. Hoje a gente assim olha num sentido assim de que o paciente precisa aceitar, como a Ana disse, ela pergunta se faz sentido para o paciente isso e se ele está disposto. Porque se a pessoa não está disposta, mais vale ela continuar tendo aquela passada de mão na cabeça da pessoa e dizer, não, continua você sendo vítima dessa situação que levou a isso e você vai continuar assim, né? Então, a pessoa precisa querer. É a primeira mudança, sabe? Sair dessa zona de conforto, desse vitimismo, né? Porque hoje a gente vê muito paciente, por isso que é extremamente importante a parceria com a Ana, porque ela atua muito nessa parte dos traumas, porque toda doença, né, Ana, ela tem um trauma emocional por trás. Então, assim, ela vai trabalhar essa parte do trauma emocional. E eu atuo nessa parte biomodulando e muitas vezes a gente vê no paciente o que? Aquele paciente que talvez chegaria nela e iria direto já fazer suplementações, fazer reposições, só da gente melhorar o terreno biológico do paciente, muitas coisas voltam a funcionar e nem precisa, sabe? Então, tu devolve o bom funcionamento energético ali do órgão, desintoxica, desinflama, e aí o próprio corpo volta a funcionar, já volta a produzir, às vezes nem tem necessidade de fazer. E dentro desses pilares que eu, estudando, que eu entendi que é prioridade de tratamento, né, intestino, fígado, toda essa parte inflamatória do corpo, né, fator reumatoide precisa ser também prioridades, né, ponto, porque onde tem uma inflamação não vai ter saúde, então a gente precisa desinflamar. Né? Quando a gente traz essa questão do trauma, ele está mexendo na energia do corpo também, né? Completamente. Essa emoção que ela está bloqueando algo energético. Como a medicina germânica olha esse momento, doutora? Então, a medicina germânica estuda a programação biológica. Então, quando você vê algo ou escuta algo que gera um trauma, né, naquele momento que você viveu sozinho, isso vai gerar um código biológico que vai responder no órgão. E a gente tem... Um código biológico. Isso, olha só, que legal, pessoal. Olha que interessante essa abordagem, né? E é comprovado, tá? Tem vários estudos e exames que mostram. A gente chama dos focos de Hammer, tá? Foi o Dr. Hammer que desenvolveu toda a medicina germânica. E aí os focos de Hammer eles são desenvolvidos no nosso cérebro, são como se fossem várias ondas, uma dentro da outra. E isso é possível ser visto na tomografia. Olha. E dependendo do local que foi gerado ali, né, essas ondas, vai ter uma resposta de acordo com os tipos de tecidos, né, embrionários que a gente tem, porque o nosso corpo todo é desenvolvido em 3 tipos de tecidos embrionários. E cada tecido vai ter uma resposta de acordo com aquilo que a sua psique interpretou. Então, às vezes, você sofre um acidente, sofre uma perda de trabalho súbita, perde uma pessoa importante na sua vida, sofre algum abuso físico ou psicológico.
né? Não consegue lidar com os traumas, com as mudanças bruscas, e você vive isso de uma forma muito traumática, íntima, individual sua. E isso gera já uma resposta biológica no seu organismo. E ela pode trazer isso de outras gerações, por exemplo? Da família, dos antecedentes dela? Sim, e isso tem sido cada vez mais estudado, né, na epigenética. E como que tem alguns psicólogos que trazem isso de uma abordagem bem interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo de um livro que eu li, que ele é todo baseado em artigos científicos e também dos casos que ela foi acompanhando. Né? A autora agora eu não vou lembrar, que eu sou péssima para lembrar nomes, assim. Mas e o nome do livro? O nome do livro é Não Começou em Você, se eu não me engano. Que legal. É bem interessante. Aí, por exemplo, ela traz ali histórias de pessoas que passaram pelo Holocausto, passaram por, né, essas grandes tragédias. E aí, às vezes, sobrou uma pessoa da família. Só uma pessoa da família. E ela continuou, né? Ali teve filhos e tudo. Aí, ali na terceira geração, a pessoa evoluiu com um quadro depressivo. Assim, profundo, sem nenhuma expectativa de vida. E adivinha como que essa pessoa queria se matar, digamos assim. Se jogar dentro de um caldeirão de fogo. E quando voltou lá nas outras gerações, todos da família foram mortos. Queimados. Então, isso tem sido cada vez mais estudado. Então, o que chama de DNA lixo, né? Que é o não codificante, ele tá todo ali o nosso aspecto de valores, de referências, de traumas. Então, a nossa célula, ela tem a parte genética, os genes, mas tem também a parte frequencial. Então, é muito estranho uma criança de 4 anos falar, por exemplo, que quer tirar a própria vida, que quer se machucar, que não faz sentido viver. Ou machucar o outro porque presenciou alguém fazendo isso no passado, né? Exatamente. Então, tem vários casos. E cada vez isso tem sido mais estudado. Gente, que fantástico. Vai muito longe, né? Muito. Porque na constelação sistêmica, por exemplo, que é uma abordagem bem popular hoje, né? A gente sabe que se trata de 17 gerações para trás. Quantas pessoas estão envolvidas em 17 gerações? E quantas pessoas trazem esse DNA, né? Lixo, né? Sim. Ou essa informação ali do meio. Genética, Eu nem acho interessante chamar de lixo, mas talvez algo não assim. Codificante hoje em não dia. codificante, eu acho bem interessante, né? Porque ou de uma forma mapeável e que se possa então agora quebrar esse enlace, né? Sim. Até no Reiki, até o pessoal que me ouve sabe, né? Também sou terapeuta e reikiana. Então, quando a gente começa a trabalhar a parte dos antecessores, a gente já pensa, né? Ou canaliza uma energia de cortes, né? De anular qualquer contrato, né? Afeto ou vínculo com essa lembrança que está ali. Né, com essa energia que está presente dentro do DNA e dentro dessa memória, dentro desse, né, do subconsciente, né, a pessoa traz, ela vive, ela vibra isso. E às vezes ela não consegue nem dominar. Não. É muito mais forte do que ela. E é interessante porque quando você traz para a consciência, isso traz um alívio. Entende? Porque você entende de onde está vindo, você compreende o que aquilo significa para você. Essa mesma abordagem que eu trago quando eu trago o meu paciente, né? Eu digo, olha, eu vou conseguir te contar algo que o teu corpo está me dizendo, talvez não nesse momento, mas eu consigo dar umas dicas, porque às vezes ele não está preparado para saber. Quando ele está preparado, então eu falo, olha, aconteceu isso. Você dá uma investigada na sua família, pergunta, tal, e a pessoa traz na próxima sessão. É bem incrível, porque é idêntico mesmo. Sim. E o corpo dela está dizendo, está gritando, pelo amor de Deus, me tira, né? Tira isso de mim, porque está me machucando. Então eu digo assim, vamos botar para a consciência, porque isso vai parar de te machucar quietinho, né? Porque tem alguém ali cutucando com uma faca, eu não sei nem de onde vem essa faca. Né? Então assim, passa para a consciência que agora eu já me defendo. Eu digo, opa, nem vem.
Sim. Né? Mais ou menos por aí, esse mesmo olhar, né? Claro, e não adianta racionalizar, não adianta protocolizar as pessoas. Não, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E a medicina convencional, ela, digamos assim, reparte o paciente, né, em vários órgãos. Uhum. Então, isso é algo muito ruim para o desenvolvimento do paciente. Porque se você olha, tem um olhar integrativo, por mais que as pessoas colocam ali um ar preconceituoso referente à nossa profissão, nossa escolha, né? Uhum. Eu tenho muito orgulho de ser médica integrativa, muito orgulho, legal. Porque foi o que me salvou. Porque antes de ser médica, eu fui paciente. Claro. Então, eu entendo e compreendo a dor do outro. Claro. Né, em certo aspecto. E compreendo também que cada um tem a sua individualidade, tem a sua forma de sentir, de digerir tudo. E a gente precisa entender isso e respeitar esses limites. Isso, e a gente vira um ser humano diferente e a gente consegue também mostrar para o outro que o julgamento não traz nada para ninguém. Porque todo mundo tem uma história. Sim. Eu digo assim, a pior que seja a história que você está vendo agora, neste momento, você pode ter certeza que tem um progresso por trás. Tipo, não é porque ele vive lá naquele mundo horrível, tipo, de crime, disso, aquilo, que ele nasceu assim. Não. Pode ser que ele nasça ali e ele seja totalmente isolado daquele mundo. Sim. Totalmente ele vai sair, ele não vai viver nesse mundo. Com a essência, né, da pessoa. Exatamente. Mas ele pode viver, escolher estar ali por alguma compatibilidade, que geralmente tem algo ruim lá atrás. E o mais importante disso é o quê? É a gente conseguir levar isso para o paciente, que isso pode ser ressignificado. Exato. Né? Exato. Isso pode. O primeiro passo para ressignificar isso é o quê? É ele querer. Uhum. É o primeiro passo, né, Sim, Ana? A pessoa aceitar e entender. Né? E aí começar como que eu falo assim, abrir a mochila e começar a tirar, né? Coisa por coisa e ir ressignificando isso. Não é um processo fácil, às vezes, porque vai mexer em dores, vai mexer em coisas que às vezes a pessoa nem tem consciência, né? Que tá lá só na mente inconsciente da pessoa e ela nem sabe por que ela passa por isso. E hoje a gente vê muito isso, né, em consultório, os distúrbios, tanto emocionais quanto distúrbios metabólicos do paciente, sabe? Coisas que ele traz ali que carrega aquela, sabe, aquele sofrimento, aquela dor e cuida e zela daquela dor, zela tanto por aquela dor, sabe? E não consegue ressignificar isso. Verdade. Sabe? De você, como eu falo para muitos pacientes assim, você precisa olhar para aquela situação ruim. O que essa situação ruim te trouxe de bom? O que tu pode ver de bom naquilo? Ressignifica isso. Muda a maneira como que você vê a situação de conflito ou de mudança ou de algo que lhe foi tirado, sabe? Muda a maneira como que você olha. Quando a gente muda a maneira como que a gente olha, sai desse estado de vítima, sabe? Isso é algo muito importante hoje. A pessoa precisa sair, o paciente precisa sair. Não se acomode, né? Uma dica é não se acomode nesse momento, nesse ciclo de vitimismo, porque ele só vai cavar um buraquinho cada vez maior. Vai cada vez mais. E cada vez vai pegando mais apego com a dor, e aí quanto mais apego com a dor, mais difícil é de ressignificar. E outra, se você não tem forças, aceite aquela cordinha que está sendo jogada para tentar te resgatar dali, né? Aceite uma pontinha. Eu nego tudo, não quero nada. Mas leva pelo menos momentos de reflexão. Opa, daqui não a fugir, pouco... né? O que nós falávamos antes aqui, né? Aquele momento de maturidade vai chegar. Quando você estiver pronto, ele vai chegar. Mas queira. Ou pelo menos deixa o coração livre, não fecha. Né? Deixa a mente pensar um pouco sobre o assunto. Né? Não se fecha. Uma dica é, vou respirar, pensar, será que faz sentido? Ou não? Né? Vai pintar aquela dúvida. Mas se pintou uma dúvida é porque tem um bem e um mal aí, né? Reverberando e fazendo as coisas acontecerem e colocando tudo no seu devido lugar. Por isso nós falamos também, bioquímica e biofísica andam juntas com o nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo holístico. Por quê? Porque quando a gente perde a bioquímica
em detrimento desses traumas emocionais, significa que essa biofísica, que seria a faísca do processo, ela também está ali quietinha. Mas a gente pode, com essa abordagem toda, fazer isso realmente tomar um outro rumo. Eu já tive também vários casos aqui na DNS, a gente recebe vários todos os dias, né? Vocês relatam ali para a gente como fazer. Eu tenho paciência assim, cada caso, eu digo, cada caso mais desafiador para nós, né? A gente passa, estuda, traz para a equipe, né? E vamos ver como a gente vai trabalhar. Mas é isso mesmo, porque às vezes a pessoa ela já está com níveis graves do problema e a faísquinha da biofísica já ficou lá para trás, e com, às vezes, um suplemento energizado quanticamente, você vai dar o canal, vai dar o caminho para o gerador de energia voltar a funcionar. Que é o que vocês fazem quando vocês abordam o terreno, que já está super sujo, ou se já está totalmente em disfunção, em desequilíbrio, e vocês vão trazer o reequilíbrio. Mas a pessoa precisa ter um mínimo, digo assim, que às vezes as pessoas não são totalmente disciplinadas, até porque o momento delas não permite isso. Mas elas conseguem, aos poucos, ganhar força e ânimo para continuar isso. Quando ela vê o primeiro resultado, opa, deu certo. E eu digo assim, vai dar tão certo que daqui a pouco nós vamos tomar um café, um chopinho ou um vinho, vamos lá. Não é para comemorar, porque a gente tem que comemorar. Para não inflamar. Só de vez em quando um vinhozinho, assim, pode, né? Ele tem um resveratrol ali, a gente pode considerar, mas a gente brinca, né? Dizendo isso para dar um ânimo para esse paciente, porque às vezes ele não vê uma luz no fim do túnel, ele não vê. Mas sabe qual que é o maior problema hoje que eu vejo assim na sociedade? É que as pessoas não percebem que elas já estão doentes. Né? Então, assim, tem aqueles sintomas que vai te levar para o pronto-socorro, que vai te levar para ir na abordagem médica, certo? Mas tem os sintomas que são aqueles diários. Uma distensão abdominal, sabe? A pele toda comprometida, queda de cabelo, a unha fraca, come as coisas, não cai bem. Coisas assim, ou constipação, ou diarreia, né? Que são aqueles sintomas assim que você nem sabe mais. Pequenos sinais. Que são sinais, mas que você nem liga. Porque aquilo já virou... Acostumou, né? Virou rotina. Virou rotina. Já se adaptou, né? Exatamente. E isso já mostra que você está doente. Sim. Né? E nós estamos vivendo com esse hábito, né? A gente vê o tempo todas as pessoas reclamando disso. E televisão e tudo que a gente passa, né? Todo o tempo é toda essa reclamação. E aí a gente está numa atmosfera que tem o consciente e inconsciente coletivo, eu digo, que vai trazendo essas dores todas e ressonando, né? Nós, como profissionais, certamente a gente também ressona com a dor do outro muitas vezes, mas a gente tem que se blindar. Porque muitas vezes a dor da Cris ou da doutora Ana são compatíveis com a minha. E aí eu tenho que dizer, não, é só compatível, mas não é minha. Exato. E senão a gente quer comprar a dor do outro, tomar o lugar do outro, que também na abordagem talvez germânica e da constelação, né, sistêmica, também vê isso. E eu falo, né, alguém morreu na família? Porque às vezes a pessoa entra na dor de alguém que morreu querendo tomar aquele lugar. Exato. Eu sempre, quando eu vou atender o paciente e ele opta por essa abordagem integrativa, eu falo para ele bem assim, quando a gente vem para esse plano físico aqui, a gente já vai ganhar 2 coisinhas assim de presente, tá? E um brinde, que são o quê? Os traumas dos pais e uma criança ferida. Então, você precisa aprender a lidar com isso, né? Porque o que acontece? Na primeira infância, você vai absorver tudo, tá? A parte neurológica, a neuroplasticidade, cognição, traumas, é compreender o meio que você vive. E aí, você vai reverberar isso lá na sua adolescência, fase adulta, né? O adulto jovem. Então, hoje em dia, as pessoas associam, né, toda a parte física, né, com essa parte psíquica, e que vai gerar, sim, o que está acontecendo, uma geração cheia de ansiedade, de estresse crônico, de inflamação crônica. Insônia, que está tudo vinculado. Agressividade. Que, olha, sem sombra de dúvidas, assim, a grande maioria está vinculado à desbiose intestinal, sem sombra de dúvida. E temos uma fábrica, né? É isso. Muito ruim. A desbiose intestinal que está vinculada à neuroinflamação. Tá?
Crianças tendo problemas de adultos, muito precocemente. Já nascendo, Já né? nascendo com problemas que não deveriam, né? Muito nessa telinha, que não é pai nem mãe, não dá amor, não dá afeto, não traz energia, não troca energia boa. E aí, claro, né, foi às vezes gerado com muito amor, mas infelizmente nosso mundo capitalista selvagem às vezes não deixa o tempo que o pai e a mãe precisam estar com as crianças. E toda a vida desse adulto e desse ser pequenininho ali fica num transtorno danado. Porque todo mundo fica tentando preencher as ausências, né? Exatamente. Preencher os ecos das coisas. Nossa, tem ali um vazio. Eu tento preencher, não dá conta, eu largo. A criança fica das 7 da manhã às 7 da noite na escolinha. Eu não tiro um dia das férias dela para ficar com ela. Ou vou tirar hoje, eu vou conseguir tirar uma folga. Vou trabalhar a mais, vou tirar uma folga para ficar com meu filho. Sim. Né? Tenho também orientado isso. Veja se você não tem banco de horas. Use esse banco de horas a teu favor no momento. Eu digo às vezes às meninas, né? As mulheres, elas são mães, elas são super mulheres, né? Os homens têm uma rotina bem louca também. Exaustiva, né? Que tempo nós temos para olhar para nós mesmos, né? Às vezes eu digo, faça um momento, deixa a criança, às vezes lá na casa da avó, tire um momento para vocês. Quanto tempo faz vocês não saem para um jantar à luz de velas? Vamos dizer, bem romântico, né? Mas assim, e para as meninas, para as mulheres, eu digo, você já tomou um banho com uma música relaxante? Colocar aquele creme, aquela, né? Tocar em si, se auto-abraçar, né? A gente faz isso. Eu faço. Mas se uma vez por mês eu consigo fazer. É o melhor momento para recarregar as baterias. Uma coisa que eu oriento muito os pacientes é viva o presente. Se você está comendo, você está comendo. Então, deixe o celular de lado. Sente-se à mesa com a sua família, né? Observe o que você está comendo. Chama isso de slow living, né? Viver uma vida mais devagar, uma vida mais tranquila. É caótico hoje o dia, né? Você troca tempo de vida por dinheiro. E eu observei isso na minha vida, logo quando eu me formei, né? Como médica plantonista, tudo aquela loucura, né? 36 horas de plantão. E aí eu falei assim, gente, não é isso que eu quero. Exatamente. Não é essa vida que eu quero, não é assim que eu quero fazer a abordagem com o meu paciente, não é isso que eu quero entregar, né? Que bom. Então, a mudança de escolha vem com a sua insatisfação. Sim, com certeza. Então, que essas mudanças de chaves, né, que a gente chama de pensamento, né, essas lapidações mentais, te leve realmente a viver a sua essência, a realmente a produzir causas que vão ter uma consequência daquilo que realmente você quer. Só que hoje em dia tudo tira o foco. Hoje em dia a gente precisa assim, manter a nossa energia e o nosso foco muito bem direcionado. Porque senão... muito difícil. Não é fácil, mas também não é impossível. Consegue-se, né? Mas tem que se propor. É uma abordagem terapêutica minha que eu até brinco com o meu paciente, né? Que eu falo que a gente não sabe comer. A gente não sabe comer. A gente sabe, às vezes, o que comer, mas como comer, não. Por quê? Porque a gente come, muitas vezes, com o celular na mão, respondendo lá aos, o WhatsApp. Ou a gente come vendo televisão, né? Você não olha para o teu prato. Eu falo para o paciente, você precisa olhar. Monta o teu prato, que seja um prato lindo, colorido, com comida de verdade. Olha, tira uma foto do prato com os teus olhos. Informa o cérebro. Vibra, né? Exatamente. Porque isso não é uma questão mística, não é um ritual de místico, nada disso. Isso é físico, é o quê? É informar o cérebro que você vai comer. Se você está comendo aqui, mexendo no celular, o teu foco está aqui. E daí você está comendo aqui, você não mastiga. Você não aciona os teus órgãos. Não aciona, o cérebro não vai liberar os hormônios que precisa para a digestão, não vai aumentar a temperatura do estômago para fazer a digestão, não libera os ácidos que precisa para digerir. Você não mastiga, porque eu falo para o paciente, sentou para comer, senta longe da mesa, deu uma garfada, solta o garfo e senta para trás.
Por quê? Porque daí você mastiga, presta atenção na mastigação. Porque se tu fica com o garfo aqui na mão, você já automaticamente já vai pegar o próximo, já vai querer comer e automaticamente você já engole, o teu cérebro já manda engolir, porque ele já tá dando o comando de você comer a próxima garfada, né? E aí você não mastigou. E aí todo um processo que vem depois disso é comprometido. Exatamente. Você se alimentou, você Comeu sentiu comida o de sabor da qualidade, comida, muitas ou você vezes, só engoliu? mas você só engoliu. Exato. Não vai absorver nada. Você não sabe Então, nem se a comida estava gostosa. Exatamente. Então, uma das coisas que eu ensino para o meu paciente nas consultas, que as nossas consultas, né, no mínimo 2 horas, né? No mínimo 2 horas, tem paciente que chega lá e fala, meu Deus, eu não sei nem comer, né? Por quê? Porque a gente tá ligado no automático. E a gente precisa ressignificar isso para o paciente. Por quê? Porque ele precisa entender que é esses pequenos detalhes que faz toda uma diferença. Se ele não comer direito, ele não vai ter uma boa absorção daqueles nutrientes, vitaminas do alimento, ele não vai ter uma boa digestão, o intestino não vai funcionar direito. Então, assim, ele compromete todo um sistema que depende daquele início, daquela parte inicial ali, que é mastigar o alimento, informar para o cérebro, né? Então, assim, essas pequenas coisas que faz muita diferença, né? A gente tem relatos de pacientes, assim, que comia com 2 celulares na mão, sentada lá no sofá, não sentava nem na mesa, sabe? E ela é nossa paciente, né, das 2, está fazendo detox, está ressignificando muitas coisas. Em questão, assim, de menos de 2 meses, ela já é outra pessoa. Que maravilhoso. É outra pessoa. Tu olha para ela, fisicamente ela mudou, né? Então, é tão assim, gratificante para ambos os lados. Exatamente. Então, a gente consegue realmente, assim, fazer com que transformar a vida da pessoa, desde que ela esteja disposta, né? Eu gostaria só... Vamos voltar, assim, para os casos críticos e depois a gente termina também com os outros pilares. Que acho que faltamos aí mais 2. Eu já considerei 3, né? Porque daí tem a abordagem, o olhar médico, né, integrativo para isso, holístico para isso. Eu acho que assim ganhamos mais um, Cris. Eu trabalho bem, eu não trabalho muito com a parte holística, né? Eu trabalho mais com a parte realmente sistêmica, assim. Isso, eu penso mas que porque é realmente uma vertente que eu segui, né? E a parte assim dos florais quânticos para mim fazem toda a diferença, né? Isso, os florais DNS pra gente assim fez toda uma diferença no nos protocolos nossos, né? Vocês contem pra gente um pouquinho dos casos mais críticos, assim, que vocês acharam assim, meu Deus, como eu resolvo isso agora? Contem e como vocês resolveram? Vocês têm assim hoje para dizer, isso realmente me move, isso é que faz, né, brilhar os meus olhos todos os dias quando eu sento lá no consultório e resolvo um caso e posso contar para outras pessoas, né? E que eu fiz alguém feliz, né? Ótimo. O que move vocês, meninas? Pode. Então, eu vou começar com um caso de uma criança que tem diagnóstico de autismo, né? Alteração na fala, cognição também. E, inicialmente, a mãe veio também para tentar desmamar as medicações tradicionais ali e iniciar o uso de fitocannabinoides. Né? A criança tem 9 anos, faz diversos tipos de terapia, sempre acompanhando, né? Tem toda a abordagem familiar ali junto, tudo. Mas, durante esse processo, começou a evoluir para um aspecto... Inicialmente, foi assim, a fala melhorou, a interação social melhorou muito, mas depois começou a evoluir para um aspecto autodestrutivo, né? E autodepreciativo. Então, a minha vida não faz mais sentido, chora, a questão dos relacionamentos na escola piorou tudo. Qual a idade? 9 anos. 9 anos. E aí, acompanhando, eu falei assim, olha... Vamos iniciar a mudança frequencial dela. Então, iniciei alguns florais e iniciei também suprindo, né? Principalmente o 5-HTP, que tem muito a ver com a questão da serotonina, né? Na produção, para produzir ali, né? A serotonina é um precursor. Triptofano. Isso. Mas eu já iniciei o 5-HTP pronto, né? Para ser absorvido pelo corpo.
E continuei o desmame das outras medicações e o canabidiol. Agora ela começou a evoluir com melhora após o uso dos florais, porque a gente está falando também de um aspecto frequencial. Né? Então, quando você olha para o ser humano e ele começa a ter esse tipo de resposta, uma criança, né? Esse tipo de resposta que não condiz com a realidade, você precisa olhar um aspecto mais frequencial. Não só o aspecto do físico, porque ela está vibrando baixo. Entende? Apesar da vida dela ser ótima, ter os pais que dão atenção, ter tudo que ela precisa, digamos assim. A sociedade não está preparada, essa escola não está, os colegas não estão. Certamente aí tem um fundo desse emocional. E aí eu comecei a tratar isso, aí eu pedi toda a evolução dela na escola, o feedback, aí a mãe foi me mandando os feedbacks. E agora ela está bem melhor, está parando de chorar tanto, está entendendo, né, esse processo perante social mesmo, né? E entender que a gente precisa tratar todos os aspectos, né? E tentar mostrar uma nova vertente, uma nova forma de ver. Só que é o que eu te falo, ela tem ali uma modulação celular relacionada à parte frequencial baixa desde sempre. E aí comecei o tratamento com a mãe, porque a mãe também projetava todos os medos na criança, claro. Né? Que ela teve ali os seus traumas e projetava isso. Eu falei assim, olha, você precisa parar de projetar, porque senão ela vai sentir ainda mais. Eu sei que você tem medo disso, que aconteça aquilo, mas se você permanece, e se acontecer isso? E se aquilo, né, você já gera ali uma vibração muito baixa. Né? Certo, claro, e também uma superproteção às vezes não ajuda, né? E acaba com que ela falhe nesse momento do acolhimento ao seu próprio filho. E o pai, às vezes, também, né? A aceitação dessa disfunção, que hoje ainda vejo que falha. Né? Por mais que existe já psicólogos, gente super preparada, terapeutas e tudo, ainda não temos a visão para isso, preparada. Não existe assim, uma definição, né, correta. Olha, é assim, tá? Você aborda essa criança dessa forma. Se ela não quiser, você não force. Prepara a escola para isso. A gente teve um caso aqui recente que a criança, numa escola que teoricamente estava preparada, estava sendo isolada a criança, sem um assistente junto que tem que ter, né? Então, é complicado porque eu acho que a escola realmente não tem essa estrutura ainda. Eu penso que é até uma chamada, né? Que precisa ser feita por nós profissionais. É isso, chamar, né? Acho que fazer mais debates a respeito para poder realmente aprimorar isso na sociedade. Que bom que já existe um pouco, mas eu penso que precisa muito mais, né? Muito que, na verdade, eu acho que todo o sistema não estava preparado para esse aumento tão grande, né, dessas disfunções neurológicas, né, TDAH, o próprio autismo e algumas disfunções que estão comuns, infelizmente, hoje, né? E existe hoje, doutora, realmente uma precisão dentro da medicina de precisão do diagnóstico? Sim, Ou ainda existe uma confusão entre os profissionais? Com certeza. Sempre vai ter essa confusão, né? Principalmente quando você fala de medicina tradicional e integrativa, né? Mas o que já tem muitos estudos, assim, sendo avaliados, estudados, né? Trazendo ali para a questão científica, né? De comprovar tudo isso, principalmente a questão da alimentação, né? Que mudou muito. E por incrível que pareça, já está sendo associado à questão da telinha, da tela, o uso de telas, mas também a questão dessa magnetização, né? Dessa exposição, né? Ondas eletromagnéticas, exato. Isso, então tem essas questões, mas além da falta nutricional, porque assim você está, digamos, com uma boa aparência estética, né, não significa nada. Não. Porque hoje em dia as pessoas tratam muito essa questão da aparência estética, mas nutricionalmente falando, todos... É verdade. Né? Hoje, pela manhã, nós comentávamos em casa, eu e o Haroldo, né, sobre isso. Quando nós falávamos, antigamente, de problemas para engravidar, era muito mais raro, né? Um casal ou outro não conseguia. Hoje se tenta e ainda tem mais.
falta de motilidade de espermatozoide deficiente, defeituoso, né? Quadrado, sem uma ponta, né? Ou duas cabeças, ou não tem força para chegar no óvulo. Que bom que esses estudos chegaram, mas quando que isso se via antes? E hoje ainda vejo que talvez uma redução da nossa sociedade pode estar acontecendo, porque as mulheres têm dificuldade de engravidar e quando engravidam não tem força para fazer o aleitamento. Então, né, a gente consegue com os suplementos, mas e aí? Na primeira gestação ela consegue, na segunda, e aí? Será que ela vai conseguir sustentar? E os medos, como vocês falaram, na medicina tradicional chinesa, que é a abordagem que eu faço como terapia, o medo é atrelado ao rim. O rim é a nossa bateria do corpo, principalmente para a geração de um filho. E aí a gente não consegue, porque nós temos várias inseguranças, inclusive mulheres de como ser mãe. Eu, por exemplo, não fui mãe, porque eu trouxe muita insegurança. E depois eu descobri, eu já tinha quase 40 anos. E aí quando eu consegui realmente ter um relacionamento. Quando eu entendi por que eu não engravidava, aí eu consegui ter um relacionamento sério. Olha essa relação, isso é muito interessante, né? E é isso, porque eu trouxe muitos medos. Quando eu entendi isso, trouxe a consciência, opa, então agora eu estou pronta. Né? Então, enquanto mulher. E quantas outras mulheres estão aí passando por isso tudo? E é interessante entender qual que é o embasamento da sua escolha. Né? Porque às vezes por trás de uma escolha, né? Às vezes não, por trás de uma escolha tem muito trauma e muito sentimento. Então, ou você está se protegendo, né, criando uma couraça aqui que vai refletir no seu corpo, tanto nessa questão da parte de doença, né, quanto da infertilidade que você está trazendo, os transtornos psíquicos, né, os traumas que a gente vai viver no nosso dia a dia e como que a gente reflete isso nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, na nossa autoimagem. E que legal que hoje nós abordamos nossos traumas, né? Que ninguém é perfeito, tá tudo certo. E assim, quem não traz, ou quem não tem, que atire a primeira pedra, porque todos nós temos, podemos viver felizes, contentes para o resto da vida, sem deixar isso nos abalar. Mas em alguns momentos a gente pode soltar algumas pedrinhas, eu digo que algumas fortalezas também precisam se adequar e soltam algumas pedras no meio do caminho, e tá tudo bem. E que bom que hoje nós conseguimos também abordar isso de uma forma muito coerente, clara, né? Sem grilos, porque antes era um tabu falar sobre nossa, você é louco então? Já era julgado? Nós já estamos aí passando por não julgamentos. E que bom que isso aconteceu também e vem acontecendo como uma crescente na nossa sociedade. E a gente precisa de representatividade. Né? Então, quando o paciente vem até mim, eu sei que eu vou me conectar a ele de alguma forma, até mesmo pelos traumas. Porque você já viveu, de vocês, né? E isso, essa acolhida é ainda melhor. É mais um aconchego no ombro, né? Mais humanizado. É um ombrinho para chorar. Porque hoje a gente não tem nem abraços, né? Só tem telinha, como é que a gente abraça de verdade? Tá difícil. E às vezes é tão difícil a pessoa entender que ela pode mudar aquilo, né? Que pode haver um momento, uma situação diferente onde que ela vai poder... Porque quando a pessoa está, às vezes, fechada ali num problema, numa situação, ela não consegue ver a saída. E aí, às vezes, assim, você mostrar para a pessoa que a gente também tem fraquezas. A gente falava, né, eu e a Ana, que assim, tem momentos que tem dias que a gente acorda e a gente derruba qualquer gigante. A gente mata qualquer Golias. E tem dias que tu não tem... Exato! E tem dias que você, assim, eu tenho dias que eu não quero nem sair da cama. Por mim, eu só queria ficar ali e tá tudo bem. Tudo bem. A gente é humano, tem que entender que, assim, que tem um percurso para percorrer para que isso aconteça. Tem decisões, tem clarezas, tem coisas viradas de chave que tem que acontecer para que isso vá acontecendo gradativo, né? O verbalizar, né? Ontem eu falava com uma paciente que chegou assim, uma pessoa incrível, amada, assim, sabe?
mas traz assim uma carga, sabe, de dores e de perdas, aonde que ela não aceita essas perdas, se cobra, sabe, se cobra demais, demais, e aí assim o que eu falei para ela, o que eu trouxe para ela, porque não era nem a abordagem, né, do momento, a gente estava realmente para fazer a parte da avaliação clínica dela, mas eu falei assim, você precisa ressignificar essas informações que você tem para ti, onde ela me relatou para mim assim, eu me vejo insignificante, eu me vejo não amada por ninguém, eu me vejo invisível. É isso aí, ela não se vê, né? Não se vê. É como que se ninguém visse ela, sabe? E aí eu falei, enquanto você não mudar essa informação em ti, como que tu vai mudar? Porque aí é fácil você chegar para o paciente e dizer, você precisa mudar, mas como que você muda? Eu já digo, na situação que ela fácil. tá, é difícil, você não vai conseguir, num estalar de dedos mudar, sabe? Então eu falei para ela, você precisa começar o quê? Verbalizar isso. Todos os dias você vai olhar para o espelho, você vai levantar de manhã, você vai dizer, eu sou forte, eu não sou invisível, eu sou amada por muitas pessoas, eu sou importante, isso que aconteceu na minha vida não foi uma perda, foi um ciclo que se encerrou e é um novo que está começando, eu mereço ser feliz, eu sou feliz, sabe? Porque é uma pessoa que tem muitas coisas boas cercando ela, mas ela só consegue, ela está totalmente presa às perdas. Ao negativo. Então, assim, é uma pessoa incrível, mas que está prisioneira dela mesma, de um sentimento dela. Você consegue contar pra gente algum caso de alopécia total, como a gente conversou antes nos bastidores aqui? Nos bastidores, sim. Por causa de fatores como esses? Sim. Eu tratei numa paciente criança, ela tinha acho que uns 12 anos, não recordo exata a idade, mas mais ou menos nessa idade. E ela teve a perda do pai. A mãe não era mais casada com o pai, mas ela, uns 2 anos antes de iniciar a alopecia areata, ela teve a perda do pai, né? E no decorrer ali 1 ano e meio, 2 anos depois, ela começou a aparecer pontos em toda a cabeça aonde que estava tendo perdas, né? Perdas bem significativas, nuca, aqui em cima no topo, vários pontos, assim, pontos maiores, pontos menores, então foi bem intenso, assim. E aí ela nos procurou e eu trabalhava numa clínica especializada, né, em tricologia. Hoje eu não trabalho mais só com isso, mas atuo também com a tricologia. E aí ali, já de imediato na consulta, né, foi identificada essa questão da perda do pai, né, que a alopecia areata, que pode ser total ou ela pode ser parcial, né, em regiões somente que perde. A parcial, ela não vai ter perda de todo o cabelo e pelos, cílios do corpo. Quando é total, não é só o cabelo, é todos os pelos, tudo que tem folículo no corpo perde, né, pelos, cabelos, sobrancelhas, cílios, cai tudo. E ela teve, assim, claro que teve que ser trazida toda uma abordagem médica junto também, né, para tratar essa perda, que eu acredito que era mais inconsciente, assim, ela não externalizava essa perda, né? É claro que às vezes fica aquele sentimento, assim, né, do que eu não tenho mais meu pai. Ela tinha um padrasto incrível que supria totalmente a presença de masculina, né? Mas trazia a informação do quê? Da perda do pai biológico, né? Até o medo de perder novamente. Exato, né? De vivenciar isso novamente. Então, foi assim, a gente teve resposta rápida disso, né? Atuando com várias maneiras, tanto local quanto forma sistêmica. Mas uma vez adquirida oscila demais, então tem que ter nesse caso assim de paciente, tem que ter um cuidado muito grande com a alimentação, principalmente, porque qualquer excesso de inflamação no corpo vai ativar.
né? Então, às vezes a gente chegava e a gente fala assim que o couro cabeludo é fofoqueiro, né? Ela vinha para a sessão, a gente olhava assim, já estava a região de perda ali mais inflamada, estava vermelha, né? Então a gente falava, tu não cuidou da alimentação, tá metendo o pé na jaca ali, não tá cuidando. Então, porque reflete assim intensamente, né? O couro cabeludo mostra. E também teve, então, essa paciente, assim, ela teve uma boa resposta, mas oscila muito, assim, dependendo emocional dela, ou como que ela se não cuida muito com a alimentação, parte imunológica dela, volta a aparecer pontos, né? Já então, trabalhou com trauma zen também? Já nessa paciente, já. Porque ajuda realmente, né, a parte ajuda nessa parte de mais inconsciente também, né? Depois nós vamos ver um protocolo certinho, talvez, para fechar mais um pouco. Perfeito. Hoje eu não atendo mais essa paciente, mas eu tenho uma colega, amiga, que atende, continua atendendo ela, a gente faz esse acompanhamento. E teve também caso de 2 pacientes totais, né? De perda total, assim, uma menina também, um pouquinho mais velhas, uns 19 anos, também muitos traumas emocionais. E um paciente masculino que foi por uma questão até assim um pouco atípica, né? Foi na questão de política ali, mudança de presidentes e tal, e as situações que aconteceram assim levou ele a um estresse tão alto que ele teve perda total e ele não repeliu mais, assim, porque aí já envolve muitas coisas, né? Talvez todo o histórico pregresso, né? Exatamente. De querer tanto algo e não alcançar, né? E quando isso deixou de acontecer novamente. Frustração. Outra frustração. E somatiza com outras coisas de dia a dia, de trabalho, de várias questões, que aquilo foi só um gatilho, né? Dentro do capilar, assim, tudo a gente tem gatilhos, né? E um estresse, ele é um gatilho, por quê? Porque já tem disfunção no corpo, que quando você tem um estresse alto, o aumento do cortisol, teu sistema imune todo vai mexer e aí vai cair o cabelo, vai, né, ter um eflúvio. Essa memória, né? Exatamente. Então, nunca é sobre só um eflúvio telógeno. Tudo que envolve cabelo é marcador biológico do nosso corpo. Então, tudo que reflete no cabelo, tais com eflúvio telógeno, que é queda, tais com uma calvície. Eu tenho paciente com 20 e poucos anos e que já é calvo. Por quê? É só fator genético? Pode ter o fator genético também. A predisposição genética praticamente todos têm. Vem de quem essa predisposição? Da mãe ou do pai? A predisposição do pai, né? Do pai? É família. Às vezes, assim, pode ter a predisposição da parte da família da mãe também. Às vezes não é a mãe, mas era o avô que tem, né? Mas o que acelera muito isso as rotinas ruins. Hoje, infelizmente, assim, os jovens vivem de fast food, vivem de refrigerante, vivem de cigarros eletrônicos, de álcool, tá? E aí isso faz com que aquilo que ia acontecer só lá nos 40 anos, com 20 anos já está acontecendo. Epigenética na adultura. Exatamente. Exato. Há uma aceleração daquilo que iria acontecer lá na frente, acelera por causa desses maus hábitos, inflama o corpo, vai mudar toda essa parte hormonal, muda tudo, né? Inflamou o corpo, altera tudo. E aí há essa aceleração. Tem paciente que às vezes chega assim, em questão de 2 anos ficou calvo, totalmente. Nossa. Né? E aí se você não atua bloqueando, mudando os hábitos, vendo muitos jovens hoje em dia não têm bons hábitos, né, de exercício físico, por exemplo, são muito sedentários. Então, além de uma alimentação ruim, ainda tem o sedentarismo junto. E a alimentação não ruim. Não dorme bem. Alimentação ruim e aliados a maus hábitos, inclusive a um decréscimo hormonal nesse corpo já precoce. E também o pessoal não tem ideia do impacto que isso é realmente no corpo. São daí também de vários pontos, né? Sim. Tanto emocional, físico e energético, porque as pessoas também, hoje eu estou me arrastando. Mas eu tenho que ir para academia, daí vai se arrastando, vai fazer uma lesão.
Exato. Né? Amanhã amanheço mais cansado. Isso não pode acontecer. Porque não dorme bem. Claro. O jovem hoje em dia vai dormir 2, 3 horas da Sim, manhã, aonde sim. já passou todo o teu Todo relógio ciclo biológico ali, de circadiano, ciclo né? circadiano que precisava, né, para desintoxicar, para regenerar, para ter a melhora de todo o corpo, já foi. Exato. Já passou. Então, assim, ó, vai fazer com que vai acelerar tudo, não só a calvície, né? Então, assim, o cabelo como marcador biológico, ele mostra que o quê? Tem algo errado. Qualquer problema capilar começou assim com queda, afinamento, miniaturização de fios, vai atrás, vai buscar causa, porque tem alguma coisa errada acontecendo no corpo. Mesmo tendo fatores genéticos, predisposição genética. Já estamos chegando quase ao fim desse lindo bate-papo, né? Nosso podcast de hoje está lindo. Então, nós vamos começar agora a concluir as nossas falas. Então, vamos pensar ali nos nossos pilares. Então, pensar ali no básico, que já é pensar no fígado, intestino, nosso terreno biológico. Exato. No segundo passo, que seria verificar esse emocional dele, né, desse paciente. E o terceiro, meninas? Terceiro passo, aí a gente entra com as reposições, né? Reposições. Aí a gente que daí preparou, biomodulou, a gente tratou as causas emocionais junto, aí vem as suplementações. Que vai fazer o injetável, que vai fazer o canabidiol, né? Em alguns casos mais graves ou não. Uma terapia neural, talvez, encaixada aí, né? Um quarto. A partir dali a gente vai daí para pontos mais específicos, né? Por exemplo, assim, um paciente que tem um quadro depressivo, que é aqueles pontos que a gente já melhorou todo um terreno biológico dele, já devolveu funções boas e a gente percebe que ainda persiste porque não existe nada imediato. A gente precisa entender que assim, leva-se anos para chegar a esse desequilíbrio. Nenhum desequilíbrio, nenhuma doença começou esse ano passado. Descobriu agora uma diabetes. A diabetes não começou agora, não é agora que tu descobriu. Ela já está há muitos anos de maus hábitos agindo no teu corpo. Então, a gente aí vai focando no quê? Nesse acompanhamento e nesse cuidado daí mais pontual. Exatamente. Primeiro, a gente tem que pegar ali o geral. Melhoramos o geral, a pessoa já mudou os bons hábitos, já trouxe toda uma rotina diferente, já tá, mas ela ainda tem algo lá mais específico, porque tem coisas que a gente não vai curar, a gente não vai resolver totalmente, a gente vai trazer condições para quê? Para que ela consiga viver bem, sem estar dependente de medicamento, sem estar dependente de estar toda hora indo em médico, sabe, buscando uma porta, buscando outra, como a Ana disse, hoje infelizmente a medicina convencional, ela divide o corpo, né? O coração é um médico que atua, o endócrino no outro, sabe? E a gente precisa olhar ele num todo para que a gente consiga fazer com todas essas funções voltem a melhorar e aí sim a gente vai só atuar naquele ponto mais específico que requer uma atenção mais prolongada, né? Pensar como eu costumo dizer lá no Reiki, né? Vamos trabalhar o campo eletromagnético, o campo físico, emocional, sentimental, espiritual, mental, né? Tudo. Claro. Então, nós somos um todo. E por que separar? Mas, claro, numa abordagem integrada, juntamos todos com essa visão para cuidar mais com cuidado, digamos, com um pouquinho mais de afinco naquele órgão ou pequeno sistema. Porém, a gente não pode separar, até porque acho muito difícil administrar o que todos os especialistas nos dão para tomar. Exatamente. Eu já tive casos, eu já contei aqui, às vezes com 15 medicamentos ou mais. Como administrar isso tudo no nosso dia a dia? Vocês dariam conta, meninas? Não. Como a abordagem de vocês também passam tantos produtos ou não conseguem ou vão por partes? Não. Na verdade, a gente vai desmamando o paciente, né? Porque você não precisa desse suporte todo de medicação se você muda os seus hábitos, entende? Cria uma nova rotina,
e para de alimentar aquilo que te adoece. Claro. Entendeu? Exato. Então, a gente está construindo saúde. Exato. O enfoque não Muito está bom. na doença. Na O enfoque está aqui na saúde. Exato. E construir saúde dá trabalho também. Você tem que investir seu tempo, você tem que investir a sua rotina de uma forma que isso volte para você em forma de saúde. Então, a gente faz um acompanhamento. Né? A gente acompanha o paciente para que ele evolua e construa a saúde numa base fortalecida. E aí, assim, a gente tira todas as medicações. Doença crônica não se trata com medicação. Doença crônica se trata com mudança do estilo de vida. Entendeu? Muito bem. Nós falávamos antes sobre as autoimunes. Isso Exato. fica para um próximo bate-papo. Já estão convidadas. Tá E bom. já, para amanhã, se quiserem ficar, a gente já emenda. Já faz outro. Porque tem muita coisa são muitas linda pra gente informações falar. Sim, muito sim, gratificantes e o importante falando de medicação, né? Medicação, ela trata sintoma, ela não trata a sempre. O doença. paciente. Né? Então, ela não vai na causa. Então, o diferencial do profissional integrativo é esse, né? É o quê? Tratar, sim, o sintoma, porque a gente precisa... Ele tá gritando ali exato, naquele momento. né? Mas devolver saúde para o paciente através Modular. do quê? Da causa. Modulando ele todo. Exato. Porque aquele problema, aquela dor nas costas, por exemplo, não é nas costas que a gente vai tratar. É na inflamação desse paciente, Sobrecarga, é na né? sobrecarga, é numa sobrecarga hepática, é no intestino que não está funcionando bem e está inflamando todo o corpo, sabe? Então, assim, é olhar para ele num todo. Por isso que a parte de terceirização, de dividir profissionais para tratar sistemas diferentes, não olha com essa abordagem humana, né? De resolver um problema. Só resolve o sintoma e causa outro problema. Sim, eu lembro quando eu tive essa paciente, né, com 15 coisas, ela já vinha de um câncer, né? Estava tirando. E aí, 15 medicamentos para uma pessoa nesse grau, né? Como nós vamos fazer? Ainda bem que os profissionais eu conhecia, então eu falei com alguns. E a gente foi... Aos poucos, em 2 meses, ela passou de 15 para 6. Uau! E aí, colocando algum DNS junto. Mas como a gente põe um suplemento, manda manipular algo, né? Ou um floral junto, como a gente faz isso? Então, eu ponho ou um gel, mas a gente tem que ser assertivo naquela dor máxima, como nós falávamos, né? Grave, para começar a atacar os medianos e os mais leves. E aí, a gente já tem... praticamente uma mudança. Então, em 2 meses, a gente conseguiu transformar. E ela tinha um edema bem grave também, dores articulares. E aí ficou feliz da vida, emagreceu, que era algo também que queria, e ficou feliz da vida. A gente deu alta e está lá indicando um monte de gente para nós, porque daí tem essa abordagem, e isso é muito lindo. Legal. E eu acho que até, né, Ana, uma prova do quanto essa abordagem diferente, e até falando já dos próprios produtos DNS, dando o resultado da própria Ana, né? A doutora Ana tem doença autoimune, tem lúpus, né? E a gente trata a doença autoimune dela com florais quânticos DNS. Exatamente. Né? Ela teve uma resposta incrível quando a gente iniciou o tratamento na palma assim, nas mãos As todas. mãos, eu né? sempre tive muito problema na pele, né? Então, Isso. sempre muita lesão, muita infecção secundária, imunidade muito alterada, intestino muito alterado. Fotossensibilidade é bem aguçada Sim. no lúpus. E eu amo o sol, né? Imagina, Eu mora amo na sol. ilha. Exato. E aí, para mim, foi assim, um processo, né? Mas Bom. nesses 10 anos com diagnóstico, agora que eu alcancei a remissão. E sem nenhuma medicação ótimo, tradicional. maravilhoso. Exatamente. Né? Então, Tratando os raízes emocionais, né? Isso que ela já Claro, vem sempre. tratando os raízes emocionais, que é bem importante também trazer essa... para lidar né? com as pessoas, você tem que se curar. Exato. Então, eu deixo aqui esse conselho para todo médico. Se cure. Pare de ficar sangrando em cima do seu paciente. Olhe para si, sabe? Porque senão, se você não se conhece, se você não se entende, como que você vai ajudar o outro? Então, olhe para si. E usar os casos dos pacientes para si mesmo. Eu faço muito isso. Eu digo que hoje eu sou uma nova pessoa depois que eu virei terapeuta. Eu
realmente a gente amadurece muitas coisas dentro de nós e vê que, nossa, não é só a sua dor, né? Porque a gente é muito egoísta, pensa só que você que dói. Não, né? Tem mais gente com a mesma dor ou dores piores. Exatamente. Então, meninas, vamos finalizar. Eu gostaria que vocês deixassem a última palavra. Agradeço demais a presença, o aceite desse convite tão imediato. A gente também agradece. A confiança nesse trabalho, né? E já eu acho que em nome da sociedade é honrar o trabalho de vocês, porque é algo muito diferenciado. Acho que é um privilégio para quem pode ter esse tipo de profissional em qualquer lugar do país ou do mundo que vocês estejam nos escutando. Façam isso, procurem esse tipo de olhar, esse tipo de profissional, esse tipo de abordagem, sejam legais com vocês mesmos. Eu sempre digo lá na abordagem, né? A gente tem algo que chama paz, calma, bondade e gratidão. Ok, mas e a bondade e a gratidão você tem com você mesmo? A paz e calma, eu nem digo que dá, né? Que é fácil conseguir. Mas e a bondade consigo e a gratidão do aquilo que você tem? Você agradece? Agradece? Aconteceu algo terrível. Agradeça, você vai aprender com isso. Vai ser pelo momento mais duro? Pode ser que seja, mas você vai agradecer. Isso é uma dádiva. Todos os dias nós temos presentes de Deus. Então, que a gente aprenda com isso. Então, procurem, gente. Esses profissionais, se tratem com carinho, sejam bons consigo, né? E aproveitem, né, essas preciosidades, essas joias que nós temos aí, né, no nosso cotidiano. Vão atrás, né? Procurem realmente, porque é possível mudar, né, meninas? De uma forma bem feliz. Concordam? Com certeza. Então, com a mensagem final dessas duas preciosidades, dessas joias... Então, o que eu gosto sempre de falar para o paciente é que o quê? Seja amanhã, nem que seja 1% melhor que hoje. Você precisa entender que, assim, ó, não é de uma hora para outra que as mudanças vêm. Vai ter os momentos que você vai, às vezes você começa com um foco, com uma vontade de fazer tudo diferente, de mudar todas as rotinas. E aí, de repente, tu vai lá e cai, né? Come tudo que não devia, passa uma semana sem ir para academia, não consegue fazer, mas se permita, a gente é humano, a gente tem momentos bons, tem momentos ruins, tem momentos que a gente tem mais força, tem momentos que não e tá tudo bem, mas o que precisa é mudar a sua cabeça, a maneira como você se vê, tá? Se veja com amor, olhe para o espelho e tente ver a sua melhor versão. Hoje, tá? Amanhã, sempre um pouquinho melhor que hoje. Porque quando a gente consegue ter esse entendimento de que nós podemos, nem que seja assim, ó, um copo de água a mais no dia do que você tomou ontem, mas você já melhorou, você já evoluiu. E essa evolução leva tempo. Daqui a pouquinho, assim, em 2, 3 meses, tu tá fazendo tudo diferente e você nem sentiu, foi algo natural, né? Então, se permita, a gente é humano, a gente erra, a gente tem momentos que a gente tem mais força, outros não, mas a gente consegue, tá? É só realmente mudar a maneira como a gente se vê, de capacidade mesmo. Você é capaz e você consegue. Exatamente, perfeita. O meu recado aqui é: invista em saúde, para de investir na doença. A gente tem essa abordagem ali focada na doença, que traz ali consequências muito devastadoras para você que é paciente, que depende da medicação, que depende desse tipo de tratamento. Então, olhe para si, olhe para os momentos, né, da sua vida, da primeira infância, entenda o seu quadro, né, perante a doença e busque, né, profissionais que olhem para você de uma forma integrativa, num todo, né, porque nós temos doença, saúde não é ausência de doença. Então a gente precisa desenvolver saúde psíquica, social, né, física. Então que essa abordagem te acolha, né, e entenda que é um acompanhamento. Não vai ser uma única vez. Precisa manter um acompanhamento. Porque ter saúde, desenvolver saúde é isso, é acompanhar. Então, que as mudanças diárias ali reflitam, né, no seu dia a dia e no seu futuro. Né, com uma velhice saudável, né, com filhos saudáveis, com uma sociedade saudável. Exato. Que a gente se perdeu no meio do caminho, mas nós vamos recuperar, eu tenho fé.
E eu acho que só para finalizar mesmo, é uma coisa que eu gosto muito de falar é a questão da responsabilidade afetiva com você e com a outra pessoa. A busca por saúde, ela não é só um benefício meu, não vai refletir só em mim. Essa busca por saúde e saúde desde jovem, né? Tu tem 40 anos, tem 50, a gente tem paciente com 60, 60 e poucos anos. Eu falo, não é tarde. Parte daqui para frente. Por quê? Porque a responsabilidade é o que? É você não chegar lá com 70 anos dependendo de medicamento, dependendo de hemodiálise, dependendo de família, tá sofrendo junto porque você teve maus hábitos a vida toda e você não foi responsável, você não amou a você mesmo e aos próximos, né, filho, esposa, o esposo, a ponto de lá na tua velhice, quando você deveria desfrutar de momentos bons, você estar dependente e fazendo com que pessoas paguem o preço junto com você. Então, essa responsabilidade afetiva com outras pessoas e consigo mesmo tem que ser algo bem analisado, sabe? Levado bem a sério, porque os meus bons hábitos hoje vai garantir uma velhice saudável e vai garantir bem-estar para mim, para o meu filho, para minha família, para todos que me amam. Então, essa é algo que eu acho que quando a gente para e pensa isso, quando você analisa isso, é algo que traz uma motivação muito grande para a gente acordar, sabe? Isso mesmo. Então, meninas, vamos finalizando o dia de hoje com muita gratidão, que possamos no próximo momento abordar outros, né, motivos lindos aí para as pessoas seguirem a jornada delas e que vocês tenham a engrenagem para movimentar o dia a dia de vocês, de chegar numa longevidade muito mais longe. É isso mesmo. Então, finalizamos mais um DNS Cast, suplementos alimentares inteligentes e conteúdos inovadores. E até mais. Ótimo.